Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? O vídeo de hoje vai falar sobre padrão de vida. O segredo para você que quer ter a sua vida financeira estabilizada é esse. É ter o padrão de vida em que o seu salário possa arcar, possa comportar. Eu venho dar algumas dicas aqui hoje, como você pode estar fazendo para diminuir o seu padrão de vida e assim você conseguir ajustar as suas finanças. Vamos embora pro vídeo. Eu sempre falo aqui, se você está endividado, está financeiramente desorganizado, está procurando formas de equilibrar as suas finanças, organizar as suas despesas, as suas finanças e sair do endividamento, você vai ter que apertar o cinto e diminuir seu padrão de vida. Até porque só tem duas formas de você pagar as dívidas, fazer com que sobre dinheiro. Levantando mais dinheiro, ou seja, fazendo renda extra, ou então ajustando o teu padrão de vida, diminuindo o teu padrão de vida ao máximo. Todos os meses eu trago aqui vídeos do meu orçamento financeiro. Eu sempre trago assim, meu orçamento do mês com R$3.000, com R$3.500, e sempre eu falo em todos os vídeos de planejamento financeiro do mês, de orçamento. Gente, esse valor não é o que eu ganho, eu ganho mais. Mas esse é o valor que eu tiro para as despesas. E vocês muitas vezes perguntam, Magna, mas o restante do dinheiro o que você faz? É aquilo, o meu padrão de vida ele é reduzido. Hoje eu tiro um valor para as nossas despesas do mês, mas nem sempre foi assim. Já teve época em que eu torrava o salário todo, aliás, faltava até para pagar as contas, porque meu padrão de vida estava muito alterado. E isso é o erro. Muitas vezes você altera o seu padrão de vida. Tudo bem, muitas vezes o seu salário realmente é pouco e as despesas são grandes, hoje em dia tudo tá muito caro, né? E assim, é meio que complicado. Mas a maioria das vezes as pessoas, elas querem ter um padrão de vida que não pode arcar. Elas querem comprar tudo, tem um consumo excessivo de certas coisas que não querem planejar, que não querem ver se cabe no orçamento ou não, quer ter tudo ao mesmo tempo, não anda conforme o seu salário. E isso aí é onde está a maioria do erro. Você tem que andar conforme o seu salário. Se você ganha um salário mínimo, é isso que você tem, ponto e pronto, no momento é isso. Não é que você vai ganhar um salário mínimo para sempre, pode até ser, mas é aquilo, se você quer ganhar mais, tem que fazer por onde ganhar mais, tem que trabalhar mais, enfim, né? Só que você tem que andar conforme o teu salário anda, porque enquanto o teu padrão de vida estiver lá no alto, teu salário estiver aqui, olha só a lacuna que tem entre um e o outro. E isso aqui é onde ocorre o endividamento, o aperto, as preocupações financeiras, porque o teu padrão de vida está muito alto. E é um dos erros que você tem que se atentar. Encontrar formas de diminuir teu padrão de vida aos poucos, que foi quando eu fiz, quando eu estava endividada. Eu tive que fazer um levantamento de todos os meus gastos, tudo que eu gastava, tudo que eu comprava, todos os meus hábitos financeiros, e diminuir despesas para então ir diminuindo meu padrão de vida. Mas eu não diminuí, gente, do dia para a noite, de um mês para o outro. Foi em torno de um ano para poder eu ir conseguindo fazer certos cortes, diminuir certas despesas, que era muito difícil na época. Mas foi um ano de mudança, sabe? Então, não queira resolver todos os seus problemas do dia para a noite, que não funciona assim. Demora, mas o segredo é você ser constante, você identificar o problema, saber o que tem que fazer e ir fazendo, aos poucos vai fazendo, até aquilo se tornar um hábito. Um dos erros que muitas pessoas cometem, a maioria das pessoas, não sei se você é assim, se você for falar aqui nos comentários, é sempre aumentar o padrão de vida conforme aumenta o salário. Esse mês tem um aumento no salário. Tu já conta com aquele aumento que nem chegou ainda na tua conta, mas já tá, fica no teu pensamento. No mês que vem meu salário de 2.000 vai para 2.500. Então tenho R$500 para gastar. Então isso eu já posso comprar isso, já posso comprar aquilo, que eu vou ter R$500 a mais no salário. Então as pessoas, elas têm essa mania de sempre aumentar o padrão de vida quando o salário vai aumentando. E elas não trocam
elas não mudam essa mentalidade dela financeira de manter o mesmo padrão de vida e aquele ganho a mais ela direcionar para algum propósito na sua vida, seja para pagamento de alguma dívida, para quitação de alguma conta ou para realizar algum objetivo, comprar uma casa, juntar para poder comprar um carro, juntar para poder fazer uma viagem em família, para algum objetivo. É isso. Vocês me perguntam muito assim, Magna, mas o salário de vocês, eu vejo, né, eu não consigo fazer igual você, porque você recebe o salário, tira o valor para passar o mês, o que sobra você sempre fala que guarda para os objetivos. Depois eu vou trazer até um vídeo sobre os meus objetivos aqui, alguns deles que nem todos eu falo não. Mas é porque o meu padrão de vida a gente não aumenta conforme o salário. A gente sempre tenta manter o padrão de vida. Tudo bem, agora tem um NOA. Ano passado, se vocês verem os vídeos de orçamento do ano passado, era com mais ou menos R$2.000, R$2.500. Agora, nesse ano, já é R$3.000, R$3.500, porque com o NOA tem uma despesa em média de R$1.000 por mês. E essas despesas, além da alimentação dele, fralda, essas coisas, eu tiro um valor para guardar. Estou montando 2 reservas para ele. Uma reserva de emergência para ele, porque a minha pessoal já tenho montada. E a segunda coisa é para a faculdade dele, para os estudos dele a longo prazo. E está incluso nesses R$1.000. Então eu pego, por mais que quando aumento o nosso padrão de vida alguma coisa, eu vejo que tem algum gasto a mais, eu analiso antes e vejo o quão é importante aquilo e distribuir aquele dinheiro da melhor forma. As pessoas, quando estão com um padrão de vida muito alto, muitas vezes elas não querem descer do salto. Elas querem continuar tendo aquelas certas regalias, comodidades. Só que, gente, se você quer mudar a tua situação, se você quer sair do endividamento, se você está apertada, tem que cortar despesas, vocês têm que avaliar ali o que está acontecendo e não se apegar mais. Você tem que apertar o cinto de verdade e ir diminuindo o padrão de vida que você leva. Porque enquanto você... Olha, se você está endividada, apertada financeiramente, é devido ao teu padrão de vida não estar de acordo com o teu salário. Então tem que averiguar o que está errado, tem que olhar maneiras de economizar. É isso. Hoje em dia é muito mais difícil, tá muito mais difícil, cada vez mais difícil você conseguir ter um padrão de vida conforme o salário. Por causa, realmente, as coisas assim estão aumentando o preço muito rápido, o salário não consegue alcançar o preço das coisas, assim, né? Não consegue alcançar os juros, não consegue alcançar, enfim. Então, assim, fica uma constante briga de preço, salário, vida da gente, orçamento, finanças, aquela briga constante. E aí que você tem que se atentar ao quão é importante você conseguir equilibrar as suas finanças. Porque se acontece uma emergência, por onde você vai, o que vai acontecer com você? Aonde que você vai conseguir se pegar, né? Então, assim, aprende a você manter um padrão de vida equilibrado, sem grandes gastos desnecessários. Viva realmente com aquilo que você precisa. Não é que você não pode se dar o luxo de comprar algo para você, ou não pode ir em um barzinho, não é isso. O segredo está no planejamento. Você tem que fazer aquilo conforme o teu bolso está podendo arcar. Não para se endividar, não para mostrar aos outros. Muitas pessoas também, elas têm um padrão de vida muito alto para se mostrar, para mostrar que tem. Elas não querem usar a mesma roupa em determinados eventos, quer estar em todos os lugares, a qualquer hora, a qualquer momento, apenas por status, para se mostrar, não sabe dizer não e vai. Então, esses tipos de gastos, assim, que tá aumentando o teu padrão de vida, se caso tem aí, você tem que tomar cuidado, porque na hora do aperto financeiro, na hora que realmente acorda, né, bombear, quem é que vai te segurar? Eu já vi muitos casos, gente, de pessoas que ganharam uma certa grana do dia, assim, pra noite. Do dia pra noite não, assim, mas ganharam uma certa grana, assim, de uma hora para outra. Seja aqui na internet, já vi algumas youtubers que os vídeos deram um bom, o canal fez maior sucesso. E aí, no lugar delas pegar o dinheiro delas e ir guardando, sabe, para uma reserva, e realizando, né, comprar uma casa própria, reformar a própria casa mesmo, que muitas delas, assim, eu já vi que era humilde, alguma coisa assim,
compra carro, compra moto, faz lipoaspiração e nem monta-se uma reserva de emergência. Aí o que acontece? Essas coisas, esses dinheiros assim, esse bom que dá, né? Vez que dá, não é sempre, né? Uma hora a casa cai um pouquinho. E aí quando diminui ali um pouquinho, a renda diminui, fica choramingando, começa a vender as coisas, começa a falar que perdeu tudo, eu perdi tudo. Mas não é isso, a gente tem que aprender a ter maturidade financeira, a gente tem que... A gente não é mais momento de brincar. Hoje em dia, em 2025... a maioria das pessoas falam em educação financeira, já tem muitas escolas que estão levando isso como matéria para a escola, porque é muito importante você ter educação financeira na sua vida. Então, com tantas informações, hoje em dia, as pessoas ainda caem nessa, de ao invés de se importar com aquilo realmente que é necessário, sabe, de dar prioridade àquilo que realmente pode te dar uma segurança, prefere ostentar de outras formas. Eu não concordo com isso, mas é aquilo, cada um vive a sua vida conforme acha melhor seguir. E como você pode identificar que teu padrão de vida está muito acima do que você ganha? É simples, gente. Você vai anotar as suas despesas do mês e todos os teus ganhos. E ali você vai diminuir. Como que tá no teu salário esse mês? Como que foi esse mês que você está vendo esse vídeo? O teu salário aí, sobrou ou faltou? Sobrou, o que que você fez com a sobra? Faltou, o que que aconteceu que faltou? Por que que faltou? Então você vai analisar todos os seus gastos, fazer um mapeamento financeiro. Você vai identificar realmente fazendo um mapeamento das suas finanças, da tua fatura, do cartão de crédito, do extrato da tua conta. E ali você tem que analisar cada compra, verificar qual foi a compra, a despesa que é essencial e o que não é essencial. Aquilo que não é essencial, o que você tem que fazer? É ali que você tem que apertar o cinto. Então, para você identificar se teu padrão de vida está muito acima e quais são os gastos a cortar, é isso, fazendo um mapeamento, identificando quais são os gastos não essenciais e dentro desses gastos não essenciais, identificar o que você vai cortar despesas por um determinado período de tempo e o que você vai diminuir despesas. E aquilo que você vai diminuir, definir um limite de uso dentro do que você pode comprar. Tem que ser nesse momento, tem que ter muita clareza com a tua situação. Então tem que ser bem realista, tá? Quais são as despesas que eu indico, assim, você dar uma olhadinha para você apertar o cinto, para você averiguar se está muito alterado ou não? Vou falar aqui algumas, e algumas delas aqui foi o que eu fiz. E eu vou identificar qual foi o que eu fiz e qual que eu não fiz. Mas que você pode dar uma olhadinha aí, pode tentar apertar o cinto na hora de você organizar suas finanças e diminuir seu padrão de vida. A primeira despesa que você pode se atentar e se tem como diminuir um pouquinho ou não, é a parte de moradia. Muitas pessoas podem até discordar comigo, mas olha só. Tem pessoas que elas querem morar em casas enormes, em lugares muito bons e não tem como arcar. Mas, por um certo status, tá lá apertando o cinto, mas tá mantendo aquele padrão ali. Então, dá uma averiguada, se não tem como você mudar para um lugar menor, tudo bem, averigua a segurança, conforme o que você prioriza aí, né, na tua casa, mas, claro, um lugar seguro. Mas averigua principalmente o aluguel, porque quanto maior a casa, melhor for o lugar, né, mais gastos você tem. Condomínio é maior, IPTU é mais caro, mais gastos você tem. Então dá uma olhadinha se a tua moradia está de acordo com o que você ganha. Se leva-se a metade do teu dinheiro, tá errado. Tá errado, tem que dar uma analisada, procurar talvez um bairro mais em conta. Enfim, isso é muito pessoal, porque cada local tem preços de aluguel diferentes. Enquanto você não quiser abrir mão, passar por alguma dificuldade, você vai continuar naquele aperto. A segunda coisa que você poderia dar uma olhada aí para poder diminuir despesas, diminuir o padrão, é transporte. Gente, carro é caro, não é só o carro. Muitas vezes você financia um automóvel, aí tem parcela, tem que você paga aquele seguro DPVAT, não sei todos os anos, nem sei como que funciona. Tem a parte gasolina, revisão, sempre tá no mecânico que sempre dá algum problema. Enfim, carro é caro.
Só tenha um carro se você pode arcar com ele. Também já me crucificaram aqui porque eu não tenho um carro. Eu prefiro ter lazer, eu prefiro fazer um aniversário do que ter um carro. Prefiro, gente, porque eu não uso carro. Como eu falei, aqui onde eu moro, tem tudo, faço tudo a pé. Eu vou no mercado a pé, eu vou no médico do Noah a pé, tudo eu faço andando. Raramente eu só me locomovo para algum lugar quando eu vou pro shopping, alguma coisa assim. Eu pago o Uber. Então, para mim, hoje é muito melhor eu não ter do que eu ter. Porque aqui onde eu moro tem Uber 24 horas, aqui na frente tem mototáxi, tem táxi, também ponto de táxi. Se eu precisar de madrugada tem, uma emergência tem. Pra que eu vou ter um carro se aqui eu não tenho garagem? Tenho que ficar pagando uma garagem que é mais ou menos, nem sei, por volta de R$ 500 por mês. Além de todos os gastos que eu teria com o carro. E muitas pessoas preferem ter um carro do que uma casa própria. Antes de eu ter um carro, eu prefiro ter uma casa maior, eu prefiro ter uma casa melhor, eu prefiro ter outros objetivos do que ter um carro, porque carro para mim ia ser só despesa acrescentada. Não ia ter melhoria no momento de nada, porque o Orlando, o trabalho dele é perto, ele pega um ônibus só para ir, um para voltar, cerca de 40 minutos. O trabalho dele dá lá de transporte. Precisamos de Uber para ir para algum lugar, quando a gente vai com o neném para algum lugar, a gente prefere pagar um Uber que dá, não sei, dá 20, 25 reais, dependendo do lugar. E para você, só tenha carro se realmente ele for resolver o teu problema, for uma benfeitoria para você e se você puder arcar. Agora, quando você só tá gastando, amiga, é melhor você eliminar, porque quanto mais passa, vai acrescentando mais gastos e aí nunca vai melhorar, não adianta. Uma outra coisa que você pode se atentar para diminuir o padrão de vida é a alimentação, supermercado. Supermercado, se você não segurar, tiver uma segurança, né, um limite, vai além. Ainda mais hoje os preços tudo muito caro. E não tem o que fazer, tu tem que comprar. Tu tem que comer. Só que você tem que ter noção do que você compra, a quantidade, averiguar formas de economia. Tem um e-book meu de economia no supermercado que tá muito bom. O link dele de compra tá aqui embaixo do vídeo. Tem várias formas de você economizar, procurar coisas em promoção, fazer compras pelo aplicativo. Aqui sempre eu trago o vídeo das minhas compras e sempre trago também formas de como você pode trazer economia. Mas se você não tiver um limite, você gasta muito com o supermercado. E quanto maior a família, maior o gasto. Isso também tem que dar uma olhada. Principalmente na parte de compras daquelas besteirolas, aqueles besteiros do supermercado, biscoitos, chocolates, coisa. Não é que você não pode comer, não pode comprar, mas tem que ter um limite. Se você quer economizar, quer cortar despesas, tem que ter um limite. Você não tem mais como ficar levando a sua vida como você leva. Alimentação delivery. Isso também se atenta muito se caso você quer diminuir seu padrão de vida. O que é isso? Compras por aplicativo, lanches. Eu dei mentoria uma vez uma cliente que ela só de lanche, o salário dela era em torno de 5, 6 mil. Só de lanche, gente, tinha mais de R$ 1.000 de lanche por mês. É muita coisa. Para ela diminuir, ela me deu muito trabalho, porque foi muito difícil, porque ela não queria abrir mão. Até que eu ameacei, eu falei assim, amigo, ou você vai conforme eu acho que eu posso, né, te mostrar, ou então não tem mais como ir da mentoria, porque não tem como. O que eu vou fazer? Não tem como encontrar uma solução para você se a gente tem que cortar despesas e você não quer abrir mão de certas coisas. Vai ter que uma hora tem que abrir mão, então toma cuidado com o excesso de lanches. Eu nunca falo para as minhas mentoradas assim, corta, não compra um lanche esse mês, não. Se elas compram 5 no mês, eu falo, vamos comprar 3 nesse mês, no mês seguinte compra 2, pronto. Se uma cliente, ela tem R$ 1.000, igual essa tinha, né, aí eu diminuí, em vez de 1.000, vamos colocar R$ 200. E aquilo, a gente tem que colocar limites. Tudo que aqui é não essencial, porque compra de lanche, você tem como viver sem. Entre você comprar lanche, o arroz e feijão, que é algo que te alimenta no dia a dia, se você tiver num aperto muito grande, você tem que comprar o arroz e o feijão. Essas escolhas que você tem que aprender a fazer. E diminuir onde dá pra diminuir. Então, se atenta muito nisso. No meu orçamento, agora não. É muito difícil eu comer lanche. Eu não tenho um paladar infantil. Então, é muito raro. Quando eu compro, é uma vez ou outra. Se eu comer lanche uma vez por mês, é muito. Vocês acreditam? Uma porque eu tenho intolerância à lactose. E outra porque realmente eu não tenho paladar pra infantil. Eu prefiro fazer janta do que eu comprar um hambúrguer, comprar uma pizza, essas coisas assim.
Então isso aí já não foi um problema pra mim. A alimentação em si de mercado já foi, quando eu tava endividada já foi complicado. Aí eu tive que aprender a fazer compras, eu tive que aprender a cozinhar em casa porque eu comia muito fora. Eu tive que aprender a ter rotina de dona de casa porque eu só queria comer na rua, não queria fazer janta, almoço, e eu gastava muito com isso. Então ali eu tive que realmente aprender a fazer, aprender a ter economia no mercado. Outra coisa que você pode dar uma olhadinha se tem como diminuir aí os seus gastos é na parte do lazer e estilo de vida. Eu gastava muito com lazer, gente. Eu gosto de uma cervejinha com o marido, com amigas. E eu queria, assim, estar, tipo, 3 vezes por semana em barzinho, em localzinho assim, reuniãozinha com amigos. E gasta, minha filha. Você, pra arcar hoje, você gasta. Bebida é algo que gasta muito. Não é que eu bebia, enchia a cara, não. Mas a gente pede um petisco, pede uma coisa. A gente gastava muito com isso. Eu tive que sair realmente disso e passar a fazer uma vez ou outra uma resenhazinha em casa, porque saía mais em conta. Então, lazer é algo que eu gastava bastante. E então aprendi a fazer o que? Ter lazer mais, como é que eu falo? Procurar formas de lazer gratuito, sabe? Ao invés de eu ir pra um barzinho passar a noite, assim, com as meninas conversando, a gente ir pra uma praia, levava coisas de casa, saia mais em conta. Procurar outras formas, gente, de ter lazer. Se você tem filhos, né? Procura um ar livre, faz piquenique com eles, já leva lanchinhos prontos, faz a noite da Netflix em casa, faz lanches ali pra família, pra assistir um filminho na sala, faz algo bem gostoso, tem criança. É procurar outras formas. Tem bastante, sim. Quando a gente procura, a gente acha, de economizar dessa parte, porque é o que eu falo sempre. Se tá apertado o negócio aí, você vai ter que abrir mão de muita coisa para poder você colocar suas finanças em ordem. E uma das coisas também que eu vou pontuar agora, que é a maioria, gente, é o problema da maioria das pessoas, é compras compulsivas ou impulsivas, ser imediatista. Ou seja, o consumo. Pessoas que consomem, que gostam de comprar, que não planeja, só passa o cartão, vai e compra. Vê algo no comercial e isso que é bom pra mim, vai e compra. Vê um curso que fulano de tal lançou, isso é bom pra mim, vai e compra. Vê na esquina ali a Maria vendendo um pote pra açúcar, vai e compra. Essas pessoas que são muito consumistas, elas vão ter muito problema para poder contornar essa situação, porque é um hábito que elas vão ter que criar, de pensar antes de comprar, de planejar antes de comprar e verificar se vai caber no teu orçamento ou não. Então, cuidado com o consumismo, cuidado com a compulsão, verifica o que te leva a ter essa compulsão, sempre tem um gatilhozinho, então verifica o que é e elimina. É algo que tem que ser controlado, mas por você. Então é algo bem difícil, mas é possível. Eu era muito consumista com papelaria. Muito, gente. Eu amo papelaria. Hoje eu não compro mais tanto porque eu consegui contornar essa situação. Mas eu tinha, assim, gente, uns 3 potes assim, de canetas. Que nem usava, que estava até com gel já seco, mas eu tinha. Pilhas de caderno, pilhas de agenda. Eu tinha muita coisa de papelaria e eu sempre que eu ia no shopping, eu ia na rua, que é onde eu moro tem várias papelarias, eu comprava mais, eu não procurava, então era algo assim realmente que eu tive que tirar o hábito e é dolorido. É dolorido, por isso que eu entendo quando eu falo com vocês assim, gente, não é fácil, é difícil, mas primeiro vem o sacrifício, depois vem o benefício. Essas são algumas formas que você pode se atentar nas suas finanças para poder você apertar o cinto, assim você ir diminuindo o teu padrão de vida. Mas é o que eu falei para vocês, tem outras, sabe? Averigua todos os teus gastos, todas as suas despesas, tudo que você compra. E aí você olha o que é que você mais gasta, o que é que você menos gasta, onde você pode apertar o cinto, onde não pode. Cuidado com o cartão de crédito. Cartão de crédito não é extensão do teu salário. Cartão de crédito não conta como salário seu. O teu padrão de vida tem que caber no teu salário. Não no teu salário, mais o limite do cartão. Que muitas pessoas fazem isso. Ganham R$2.000, mas tem mais 2.000 de cartão, então eu ganho 4.000. Errado. Cartão de crédito é dívida. Você quando compra tá devendo. Então ele não é para ser extensão do teu salário. Tira isso da tua vida, tira essa mania de ficar utilizando o cartão de crédito de maneira desenfreada, porque se não deu ruim até agora e você não tem um bom hábito com cartão, uma hora vai dar ruim.
É isso, gente. Eu quis trazer um bate-papo com vocês que já me perguntaram. O vídeo pode ter ficado longo, mas eu tive uma conversa realmente. Eu sempre falo pra vocês, não é fácil, mas é possível. Você tem que aprender quando você passa por toda essa tribulação, por algum aperto financeiro, você aprende muito nesse período e você tem medo de voltar a se endividar. Então tira desse momento de aperto que você está passando aprendizado para não voltar mais. Porque não adianta nada você passar por esse sofrimento todo e quando você pagar suas contas, tiver com o teu padrão na baixa, você daqui a pouco volta a, né, tem uma recaída e volta a gastar novamente, volta a comprar novamente. Educação financeira é pro resto da vida. Aprenda a ter uma vida mais simples. Aprenda sobre o estilo de vida minimalista, essencialista. É muito legal. Vou trazer mais temas aqui de minimalismo para você. Aprenda a ter metas. Aprenda a saber o que você quer pro teu futuro, pessoal, com o teu marido, familiar. Tenha sempre metas. Quando começar a sobrar dinheiro que você for guardar, aquele dinheiro tem que ter um nome. Porque se você não definir o nome, tu vai usar para qualquer outra coisa. Então aprende a ter metas, aprende a você colocar seus objetivos no papel, traçar um plano para tirá-los do papel. Hoje eu trabalho assim. Nós trabalhamos e muito, tanto eu quanto o Orlando, a gente dá nosso máximo no trabalho, em casa, como família, como marido e mulher, como pais. A gente paga nossas contas. Nós temos nossos objetivos em comum, como casal, temos nossa conta conjunta, mas também temos nossos objetivos separados. A gente respeita, eu respeito os objetivos que ele tem separado, que são diferentes dos meus, ele respeita os meus. E a gente consegue organizar nosso dinheiro dessa forma e conseguimos alcançar. Agora nós estamos numa fase de alcançar nossos objetivos, é uma fase muito gostosa. E eu quero também que vocês cheguem nessa fase. Porque trabalhar para pagar a conta, gente, é horrível. É horrível. Você fica num poço profundo ali, num ciclo sem fim. Então não trabalha só para pagar a conta. Trabalha para realizar seus objetivos. E aí, como que tá teu padrão de vida? Muito obrigada por estar até aqui. Muito obrigada por tudo, por todo o carinho que vocês têm comigo, com meu filho, com a minha família. Um beijo gigante no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!